Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor por estar aqui com vocês. E hoje nós vamos estar fazendo a apresentação do curso Os Construtores. Vamos falar um pouco sobre esse curso, né, o que vai fazer a diferença na vida de muita gente, tá bom? Então, antes de começar, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e tudo quanto nela há. Pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua presença, porque no nome de Jesus, Senhor amado e santo, nós estaremos aqui ministrando junto aos teus servos, para que em nome de Jesus possamos alcançar o entendimento e apresentar esse curso que o Senhor tem ministrado no meu coração, onde foi criado esse curso. Então, em nome de Jesus, Senhor amado, nos guie, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, assim, o curso Construtores, ele é um curso que vai nos ajudar, né, irmão? A gente nos reconstruímos em Cristo, porque geralmente as pessoas elas começam a se construir a partir de outras, né? A partir de outras. Vai pegando vícios, etc e tal, vai vendo vídeos de A e de B e acaba se construindo através daquilo. E às vezes se decepciona. E como está aí a imagem, você está vendo a imagem tem isso é como se fosse um código de DNA, um amarelo e um preto falando daquilo que nós precisamos nos construir em Cristo, a partir de Cristo, através das Escrituras. Você está conseguindo entender? Então nós precisamos crescer em Cristo, mas crescer da maneira correta, porque existe uma obra muito poderosa na sua vida. Então a gente vai perceber que com a crise em relação ao Covid, muitas pessoas, né, elas passaram por momentos de grandes traumas. Então, seja pela perda de um ente querido, pela perca de um emprego, ou por frustrações que você abriu uma empresa, aí tu abriu a tua empresa, veio a questão do Covid, você mal abriu, já faliu, isso trouxe decepção. O fechamento das igrejas, e as pessoas ficarem em casa e hoje há uma dificuldade das pessoas retornarem à igreja, ou pessoas que estavam se desenvolvendo espiritualmente, coletivamente, isso foi cortado, isso foi cessado. Por mais que alguém fale, vou orar em casa, vou buscar em casa, mas o crescimento ele é no meio do coletivo. E isso foi rompido. Então, seja sobre as incertezas sobre o futuro, ou seja, isso causou um grande abalo na fé, na sua fé, na fé das pessoas. E com isso, o indivíduo, o ser humano, você, ou nós, ou pessoas que você conhece, se perderam em si mesmo. E muitos não conseguiram retornar à fé. Então, outra coisa que eu tenho percebido durante esses mais de 20 anos como pastor é o cansaço e a decepção de muitos em seguir e basear a sua vida em outras pessoas, ainda mais quando surgiu essa questão do coach, tá? As pessoas focaram muito nisso. O coach é uma ferramenta, tá? Mas a base da nossa fé é as escrituras. Então, é algo duro, mas eu tenho que falar, o brasileiro principalmente, o brasileiro carrega em si uma carga de idolatria que faz com que ele se apegue às pessoas assim, fulano é um pregador próspero, rico, ele tem a verdade, você está enganado. Fulana, ela ex isso, ex aquilo, ela está na alta, não sei o que, milhões de pessoas. Isso aí não quer dizer nada. Isso aí não quer dizer nada. O que vai fazer a diferença são os frutos. Tem muita gente não famosa assim, por exemplo, você pode ser uma pessoa que não é famosa, mas você tem frutos. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então pessoas se decepcionaram muito. Nós vemos aí, você vai conhecer pessoas e falar,
acompanhei fulano, ciclano, mas me decepcionei. Aí a pessoa esfria. Então, os construtores, esse curso é para essas pessoas. Porque às vezes você se frustra muito por não ter resultados satisfatórios. Mas esse seminário vai lhe ajudar a construir esse Jesus Cristo, né? E a gente vê que através das Escrituras, Cristo reconstruiu os seus discípulos, né? Tirando-os de uma compreensão errada e trazendo a verdadeira realidade da missão que Deus deu ao homem. Então esse curso quer trazer a realidade da missão que Deus te entregou. Ok? Então vamos passear aqui alguns slides para a gente poder compreender melhor isso que eu estou lhe dizendo. Vamos lá. Construtor, construção, né? Construtor, construção. O verbo construir significa edificar ou fabricar por reunir materiais. A palavra hebraica para construir é baná. A palavra hebraica para construir é baná. Dela deriva binayã ou binayá, dependendo de como se pronuncia. Depende, né? Tem judeus que vão pronunciar de uma outra maneira, tem judeus que vão pronunciar de outra. Então ficamos tranquilos. Então, dela deriva a palavra baniá, que é edifício, que você pode ver aí em Ezequiel 41:12. Né? Ezequiel 41:12, abri aqui minha Bíblia para a gente conferir, você confere aí na sua. Tá? Ezequiel 41:12. Né? Ezequiel 41 vai estar falando ali do templo, a medida, a largura, etc. e tal. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Né? E essa palavra aparece aqui, ó, versículo 12. Né? O edifício que estava numa área separada do lado ocidental tinha largura de 70 côvados. Você sabe que 70 tem um significado muito poderoso. 70 é ligado a conhecimento. Tá? A parede do edifício era de 5 côvados de largura e o seu comprimento de 90 côvados. Só esses 3 números aqui dentro da gematria mostraria a profundidade dessa passagem, mas nós não queremos ficar presos nisso. Nós estamos falando de outra coisa, né? Ok? Né? Vai aparecer a palavra mivné, estrutura, Ezequiel 40, versículo 2. Está lendo para você, você acompanha aí na sua Bíblia, Ezequiel 42, não é isso? Né? Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia um como edifício de cidade para o sul. Ezequiel, irmão, a partir do versículo 37, Ezequiel, a partir do versículo 37, vai entrar muito numa área mística. Mística vem da palavra mistério, né? Não vem da palavra magia, não. É até usado, mas místico vem de mistério. É aquilo que pertence a Deus e quando Ele quer revelar aos homens. Que a hora dessa e ano que vem, né? A gente pode estar estudando sobre isso, tá? E vamos lá. E Tabnit, modelo, isso aqui vai estar falando do tabernáculo, representação também do tabernáculo, e plano arquitetônico vai estar falando do templo ali que Salomão vai fazer. Ok? Então, construir significa edificar ou fabricar por reunir materiais. Então, por que nós estamos falando de construção? Porque construção significa edificar e você precisa se edificar. Uma das maneiras que a Bíblia fala de edificar, né, é o falar em línguas, porque está lá em Coríntios, que diz aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então você falar em línguas é muito bom, orar em línguas é muito bom. Não tem essa de só falar em línguas quando houver intérprete, né?
Porque são dons diferentes. Existe falar em línguas e interpretação de línguas. Não é toda língua falada que vai estar tendo algum intérprete ali. E nem toda hora que você está falando em língua não quer dizer que seja uma profecia. Quando Paulo fala algumas coisas sobre isso, ele está falando sobre uma carta a um grupo específico. É uma carta a um grupo específico, porque Coríntio era uma igreja assim muito poderosa, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e quando aquele povo se reunia num lugar fechado, você imagina o poder, o fogo e a glória que era. Tanto que ele só fala isso a Corinto, a igreja de Corinto. Ali não é uma carta universal, ali é uma carta a Corinto, em Éfeso, Tessalônica, entender, na Galácia. Não tinha esses problemas. Quando eu digo os problemas, não estou usando a parte ruim da palavra, é a parte boa, porque era um lugar que havia muita gente cheia. Mas cheia, irmão. Você não imagina o nível de poder de Deus que aquele povo de Corinto tinha. Você não imagina. Ah, hoje tem igreja igual em termos de poder? Não, não tem. O negócio lá era Pentecoste puro. O verbo grego, né? O oikodomeo, né, é costumeiro para construir. E essa forma vai aparecer ali em Mateus 16, 18 e 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3 é aquela coisa, né? Um plantou, outro regou, outro, né? Mas quem dá o crescimento é Cristo. Então, quando a gente fala de construção, nós estamos falando de edificação. Então, edificação, você tem que se edificar falando em língua, você tem que se edificar estudando a Bíblia, você se edifica orando, você se edifica jejuando, mas você tem que se construir a partir de si, do que Deus tem, porque eu quero que você entenda que o Seminário de Construtores é para falarmos, lhe ensinarmos, lhe guiarmos na intimidade com Deus. Tá? Você tem que desenvolver a sua intimidade com Deus, não tem que se basear na minha intimidade com Deus. Entendeu? Eu mesmo, eu criei seminário porque eu me construí a partir de mim mesmo. Você vê A, você vê B, você estuda, etc e tal, mas eu fui incentivado pela minha liderança na época da Assembleia de Deus, né, a me construir em Cristo a partir do que está em mim. Isso, por isso que no seminário você vai ter matéria como autoconhecimento, valorização, valor. Você tem que saber que você tem valor. Aquele louvor, você tem valor, o Espírito Santo se move, você não é palavra de efeito. Esse louvor é muito profundo, porque Cristo te valoriza, Deus te valoriza, você tem um valor tremendo e incrível, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina, irmão. Irmão, irmã. Não importa de que maneira você foi feito. Ah, foi uma noite de amor. Ah, eu sou órfão. Ah, não sei o quê. Você está vivo, é uma valorização e a partir de você, desde o momento que você nasceu, da primeira vez que você respirou, você vem fazendo diferença nas vidas ao seu redor. Ainda que você sofreu traumas, ainda que você foi perseguido, ainda que tentaram te abater, ainda houve um momento que você foi abatido, eu já fui abatido, você foi, mas desde o momento que nós nascemos, porque Deus nos deu a vida, Deus escreveu a nossa história, Deus escreveu todas as coisas boas, tem coisas ruins que são escolhas nossas, no meio do seminário, não nessa aula, tá? Que é uma aula de apresentação, no seminário nós falamos sobre isso. Tem coisa que o inimigo escreveu para nós que nós entramos nisso, sim. Mas você tem que entender que a tua vida ela é importante e ela causa e ainda causará diferenças boas nas vidas das pessoas. Então você é vamos dizer, Deus te criou, você é um papel, Deus tem uma história, etc e tal, mas você vai se reconstruir. Você vai desenhar a sua estrutura. De que maneira? Buscando o Senhor, entrando um profundo com o Senhor. Nós vamos ver, irmão, no curso nós vamos ver tudo isso. Mas eu quero dizer que construir significa edificar, se edificar. Fabricar por reunir materiais. Esse materiais aqui é se fabricar, de reunir os dons que estão em você.
Desculpa, é de português. Os dons que estão em você. Existem dons poderosos em você. Tá? Então, é a partir desse momento que você vai se construir em Deus. Sábio. Por quê? Porque você vai ser um sábio construtor. Vocês serão sábios construtores, porque a partir do momento que vocês aprenderem, vocês vão ajudar pessoas a se reconstruírem. Provavelmente você tem discípulo, provavelmente você tem gente que anda com você. Você tem um chamado à liderança. Se você está aqui vendo esse vídeo, se você foi guiado por Deus de alguma maneira a estar vendo esse vídeo, você tem um chamado à liderança. E aí você vai aprender tudo isso vai ser um sábio. Então, por que eu pus aqui sábio? Sábio é alguém especializado. Né? Por exemplo, você faz uma faculdade, faz uma pós-graduação. Uma pós-graduação é uma especialização. Então, você está se tornando sábio naquela área. Existem outras maneiras das pessoas serem sábios, serem especializados. Tem gente, tem mulheres e homens que são especializados em cozinhar, especializados em construir, especializados em pintar, cantar, fazer qualquer coisa. Tudo que você faz de uma maneira muito bem, você é especializado nisso. Então você é um sábio nessa área. Então você é especializado, é prático, ou seja, você tem praticidade. O que é praticidade? Você praticou muito, né? Você praticou muito e você se torna sábio naquela área. Né? Geralmente essas pessoas que às vezes não estudou, não se formou e se tornam práticos e sábios em alguma área, porque ele pratica muito, ele recebe até aqueles diplomas chamados doutores, acho que é doutor honoris causas, né? Porque você é por excelência, né? Então o sábio ele é por excelência. Então o verbo ser sábio, rakan, indica um elemento religiosamente importante do Antigo Testamento. Tá? Por isso está aí, ó. Tá vendo aí que imagem linda? Fazendo, né? Ali, ó, fazendo um vaso. Aleluia. Então, assim, a experiência religiosa não era rotineira e nem ritualística, nem mesmo de fé no Antigo Testamento. Parece algo que não está batendo, né? Então, foi percebido como domínio da arte de viver de acordo com a expectativa divina. Então, assim, o termo de religioso no Antigo Testamento, ela não era rotineira, igual nós temos aquela rotina, sei lá, terça, quinta e domingo, né? E nem ritualística, igual nós temos nossos rituais nos cultos, etc. e tal, nem mesmo de fé. Né? Por que nem mesmo de fé? A fé para o judeu emuná é diferente da fé que é no grego, como nós costumamos a seguir. A fé para os judeus tem muito linkado à fidelidade. E em grego tem muito a ver com convicção. Então, Deus fazendo, nos fazendo, eles permaneciam fiéis a Deus. Entendeu? Mas como era essa questão? Essa questão havia um domínio da arte de viver de acordo com a expectativa divina. Então, o relacionamento e as pessoas se tornavam sábias, que elas desenvolveram uma sabedoria, um domínio de viver de acordo com a expectativa divina. Deus tinha uma expectativa sobre o povo e o povo começou a criar uma arte para viver de acordo. Por exemplo, Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa se moldar, construir, fazer. Tá vendo ali? Tá vendo uma moldura. Se moldar para viver de acordo com a expectativa divina. Ser sábio também é isso. Deus tem uma expectativa em você. Irmão, Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo que vai acontecer na tua vida. Mas mesmo assim, Ele tem uma expectativa em você. Talvez ser humano nenhum tenha expectativa em você, mas o Deus Todo-Poderoso tem uma expectativa grande em você. Então, nessa definição, nós temos os termos maestria e arte, né? Significa que a sabedoria é um processo de satisfação e não uma conquista em si. Então, essa questão do Rakan é um processo de satisfação. O que é satisfação? Você fica satisfeito quando você tem uma vontade e ela é cumprida.
E a nossa vontade é agradar ao Senhor, a nossa vontade é viver de acordo com aquilo que Deus quer na nossa vida. Então, um sábio, ele vai definir isso com maestria. E arte, né? Eu sei que arte, a pessoa pensa que é pintura, cantar. Arte é um modo de vida. Arte tem a ver com cultura, e cultura é um modo de vida. Então, quando nós submetemos a nossa vontade em fazer a vontade de Deus, isso cria uma satisfação. Esse é o processo de satisfação. Tá? Não é conquistar, conquistei o carro. Você pode conquistar o carro, você ficou alegre, mas daqui a pouco, irmão, 30 dias depois, ou até antes, 5 minutos depois, vai passar um carrão mais bonito que você tem, e aquela conquista em si já passou da satisfação, porque existe algo melhor que você vai querer conquistar. Agora, estar satisfeito é um estado permanente. Entendeu? Conquista, você vai ter que galgar sempre. Satisfação, você atingiu aquilo ou o propósito que há na sua vida. Ó, qualquer dúvida, vem de zap e comente, irmão. Comente embaixo, irmão. Comente que seja ô glória, maravilha. Clica no curtir, clica no sininho, escreve ô glória, né? Tal. Vamos interagir, irmãos. Então, você já deve ter visto isso no curso ali do ofício profético. Você vai ver isso em outros cursos, porque é o cérebro, é dentro do cérebro que acontece isso tudo. Então, nesse curso Construtores, nós vamos lhe ensinar, entendeu? A palavra é essa, se alguém discordar, tá tranquilo. A essa ativação no seu cérebro. O lado da Biná, entendimento, e o lado da Rokmah. Tá? Não vamos se ater muito, que já falamos isso, temos que deixar algumas surpresas. A Biná, hemisfério esquerdo. Razão. Tá? Tanto que está ali, cientista, matemático, né? É o lado da exatidão, lugar do analítico, do estrategista, é a parte da patricidade. E o lado direito é o lado da criatividade. Vocês lembram que eu já falei que as informações do mundo sobrenatural, ela sempre vai entrar pelo seu lado criativo. Quando nós falamos de milagre, como nós falamos de profecias, isso tudo é criativo, ou seja, é algo que é criado a partir do nada, tá? Uma profecia é criada a partir do nada aqui no mundo físico, porque o Senhor vai mandar um anjo, esse anjo vai vir com uma palavra e essa palavra vai ser criada nesse lado da sua mente e vai ser externada através da fala. As visões, revelações, tudo que é ligado à criatividade, porque Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, então por isso que no judaísmo do primeiro século, que nós chamamos de judaísmo cristão, judaico-cristão, que é a igreja, que é o contexto da igreja do primeiro século, tudo relacionado à criatividade vai partir de Deus, tá? Por isso que o lado direito do cérebro é o lado que entra as informações do mundo sobrenatural e passa para cá, porque aqui é o lado que analisa, entendeu? É o lado da linguagem, lado da visão, lado da linguagem, o lado que entra, o lado que externa, tá bom? Mas a gente vai ver isso com mais profundidade no curso Construtores. Vamos lá. A experiência secular prova a importância dessas observações. Exemplo, a palavra Racan é encontrada 132 vezes no Antigo Testamento. Aparece com mais frequência em Jó, Provérbios e Eclesiastes. Por isso, esses livros são conhecidos como literatura sapiensal, tá? Porque você vai ver, ó, o pessoal que está aí no grupo de oração aí, que nós lemos Salmos, Provérbios, agora vamos para Eclesiastes e Cantares, você vai ver que Racan, a sabedoria, né? O sábio, ele aparece muito nesses livros, por quê? Porque está falando de sabedoria, de discernimento, de análise, tá entendendo? Por isso que somos chamados de literatura sapiensal. O primeiro caso de Racan está em Gênesis 41, versículo 8.
Ó, que diz assim, ó: aconteceu que pela manhã o seu espírito ficou perturbado e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. O faraó contou-lhe seus sonhos, mas ninguém os interpretou para faraó. Em seu uso secular, Rancã era um artesão. Por quê? Olha o pulo do gato que você, por isso que é bom estudar para que a gente possa entender. Nesse contexto dessa passagem, o Senhor deu uma revelação a Faraó, lado criativo. Perdão, lado criativo. Chamou o mágico, os místicos e os sábios, e ninguém conseguiu interpretar para Faraó. Por quê? Em seu uso secular, Rancã era um artesão. Um sábio era um artesão. Um sábio, ele pegava um material qualquer que não tinha forma, e não tinha forma. Por quê? Porque o desenho estava na mente do artesão. Então, Rancã, ele era, era tido na maneira secular como um artesão, porque Rancã seria aquele que ia criar algo do nada. E para isso precisava ter o quê? Discernimento. Olha que profundo. Aleluia. Tinha que ver discernimento. Por isso que foram atrás de José, porque José tinha discernimento. Por isso está aqui, ó. Por que eu usei esse desenho aqui, ó? Né, um fundo preto com riscos brancos, e chega um momento que vai formar um código de DNA. Porque códigos existem para ser discernidos. Aleluia! Pegou isso daí? Códigos existem para ser discernido. Por isso vai ter o curso sobre o ofício profético, né? A teologia profética, se assim alguns que quiserem, para aprender a discernir os códigos. Para aprender a discernir os códigos. Temos que discernir os códigos. E no curso Construtores você vai aprender um pouco disso, que existe códigos dentro de você. Existem códigos na sua família. Existem códigos no curso de teologia profética. A gente vai falar sobre DNA profético. Tem gente que fala assim: ah, meu Deus, isso é heresia, hein? Ah, eu nunca vi isso. Ah, não sei o quê. Você sabe o que é um DNA para dizer que isso é heresia? O que é um DNA? Então, como é que a pessoa está falando que é heresia? Mas nós vamos ensinar. Porque isso realmente tem na Escritura, esse DNA profético, está na Bíblia, em algumas passagens, e você vai ver isso. Então a palavra hebraica para Rakan, tá aí, Rakan, em hebraico, é geralmente traduzida como sábio. Mas a palavra sábio é uma palavra abstrata, né? Uma palavra abstrata, um pensamento grego, né? Um pensamento grego. Então, você sabe que abstrato é uma coisa que não é algo concreto. É algo que possui assim, um alto grau de generalização. Você pode generalizar através de uma palavra. Entendeu? Então, é um pensamento grego por causa que você pode generalizar. As palavras gregas generalizam muito. Mas nós vamos dar uma aprofundadinha sem entrar muito. Então, a raiz da palavra sábio é a palavra ran e a letra het. Essa aqui que no começo é uma imagem de uma parede que divide a tenda de campanha e representa a ideia de separação. Het também representa o portal de vida. Então, em hebraico, as letras elas têm muito significado. Fica tranquilo, né? No curso de bacharel em teologia livre, nós vamos ter uma matéria que vai falar somente sobre isso, tá? Sobre as letras hebraicas e tal. Então, o ret, né? Ele é um portal que separa a tenda, tá?
Ele vai separar também, né, dentro de um contexto, o véu da tenda, porque assim, tem um tabernáculo externo, onde vai ficar o altar de bronze e a pia de bronze. Aí vem um véu. Aí passou o primeiro véu, que é o lugar santo, que só os sacerdotes podiam ter acesso, entendeu? E ali vai estar a menorá, o altar de incenso e a mesa de pães. Aí vai ter um outro véu, onde vai estar a Arca da Aliança. Isso aí já vai botar um ponto na tua cabeça. Qual o véu que rasgou? O véu do lugar santo ou o véu do santo dos santos quando Jesus morreu? E aí, hein? Que não diz que, né, foi o véu que rasgou, foram os véus que rasgaram. Aí, irmão. E aí, hein? Então o Rete, ele representa o portal da vida. Então, a questão da sabedoria, a sabedoria é um portal que te leva ao mundo sobrenatural. Você quer saber sobre o mundo sobrenatural, sobre as dimensões espirituais que estão nas Escrituras, tá? Estão nas Escrituras. Existem 4 níveis de interpretação que existe para as Escrituras dentro da teologia judaica e da teologia judaico-cristã. A teologia que normalmente existe, que é a teologia normativa cristã, ela não vai levar isso na exegese, ela vai ficar no primeiro nível. Mas vai existir mais 3 níveis. E num desses níveis você vai aprender sobre esse segredo que eu estou falando, igual esse, do rei de ser um portal para a vida, ser um portal para o mundo sobrenatural. O sábio, ele vai ser um portal para o mundo sobrenatural. Você sabia disso? E você vai aprender a se construir para atingir esse nível. Você sabia disso? Ah, eu já tenho acesso ao mundo sobrenatural. Glória a Deus por isso. Mas até onde no mundo sobrenatural? Até que nível do mundo sobrenatural? Você está conseguindo compreender o que eu estou tentando passar para você? Isso aqui é só uns beijinhos na flor. Então, rete é isso. Por isso que ele tem esse desenho aqui, ó, a porta de uma tenda. É a porta de acesso para algum lugar. Será que você tem coragem de atingir esses lugares, conhecer esses lugares, realmente ver esses lugares, realmente ver anjos? Né? Ai, meu Deus, idolatria. Não, você vê anjo não é idolatria. Quem se comunica com você são os anjos. Tá? O Espírito Santo, ele vai enviar anjos para conversar conosco. E esses anjos vêm de maneira bem ínfima, bem ínfima. Ínfima é bem diminutivo. Se ele vier um pouquinho acima do que ele já vem, ninguém aguenta. Porque eles carregam a glória de Jeová, a glória de papai. Então existe um portal, existe uma abertura. Mas vamos seguir, irmão. Vamos parar um pouco de entrar em mistérios, vamos seguir. Então, só para vir, ó, olha só o que sábio vai significar. A primeira letra é o portal da vida. É um lugar de acesso ao mundo sobrenatural, ao mundo espiritual. O mundo espiritual tu não vai ver só anjo, não. Você vai ver as trevas também. Tá? O mundo espiritual não é só feito de luz, não. O mundo espiritual é feito de luz e treva, igual o mundo físico é feito de luz e treva. Então, essa primeira letra aqui, o ret, significa o portal da vida. Vamos a uma outra letra da palavra, né, da raiz, que é ran. Vamos à segunda letra, que é um man. Ok? A segunda letra é o man. Isso aqui é o man sufit, que é um man fechado. Tá? Ele tem um desenho de água. Então, quando essas duas letras são juntadas, né, ran significa águas separadas. Por quê? Porque ran é porque o rete é um portal, é um acesso. Então, são águas separadas, são acessos separados, tá? Porque desculpa, o men, que é esse aqui, esse men sofit, ele é porque o men também vai significar útero. Por quê? Porque a letra men, ela é representada sobre uma água e nós sabemos quando nós estamos no útero de nós, quando nós estivermos no útero de nossas mães, nós estamos envolvidos em algo líquido.
E o men fechado significa algo virgem, e o men, que é o men sofite. O men normal, ele é aberto. Essa partezinha aqui, essa pontinha que está aqui, ela é aberta. Está dizendo que está pronto a água sair, ou até mesmo indica que houve uma relação sexual. Mas quando vai falar, essa letra vai aparecer ali, quando vai falar de uma virgem, pura que nascerá um Messias, vai estar esse aqui, não vai estar um men aberto, indicando que Maria realmente era pura, era virgem. Vai ter uma galera aí que não quer no nascimento virginal, que Jesus não nasceu de uma virgem. Então a pessoa vai ter que estar muito na gematria para tentar desfazer isso, irmão. E não dá. Mas vamos lá, deixa para lá. Então, quando essas duas palavras estou dizendo água é separada. Água na Bíblia, dentro do conceito profundo da exegese, vai significar profundidade, vastidão e vai significar também vida, tá? A água é separada. A imagem representada por essas duas letras é o processo de fabricação do queijo, né? Do queijo. No Rio nós falamos também coalhada, né? Coalhada, aquele queijo, né? Do leite, do queijo do leite, separando a água, tá? Chamado de soro do leite da gordura. Você vai entender isso daqui. Então essa imagem representa isso. A água é separada, separação. Separação, no caso aqui estou falando da coalhada, porque vai ser tipo uma separação de alimentos, uma separação de, vou dizer, ingredientes, pronto, né? Ou separação de matérias. Você vai entender isso melhor. Fica tranquilo, vem comigo, não perca o foco. Então, o substantivo remá é derivado dessa raiz e significa coalhada. Ao colocar a consoante, né, que está aqui, o CH, representada por essa letra, né, no meio da raiz é formada ao colocar a consoante, no meio da raiz é formada a raiz adotou, racan, tá? Embora traduzido como sábio, o significado mais apropriado é a capacidade de separar ou distinguir entre o bem e o mal. O mal está aqui, está encoberto. Poxa, tem que consertar isso daqui. Então, o sábio é aquele que consegue separar o bem do mal. O sábio é aquele que tem o discernimento. Por isso, mais uma vez, o DNA aqui de duas cores, discernimento físico e espiritual. Como vimos, a conexão entre coalhada e sabedoria é a separação de algo. Mas, curiosamente, existe outra conexão entre eles, como encontrado em Isaías capítulo 7, versículo 15, que diz que manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7, 15. Mas vamos ver qual é o contexto dessa passagem, né, irmão? Pega a sua Bíblia, pega aí, isso aí, ó. Vou contar de 1 a 10 aqui mentalmente para pegar a tua Bíblia, né? Que vai ser Isaías 7. Entendeu? O versículo é o 15, mas nós precisamos ver o contexto se bate. Para começar assim, ó. Sucedeu-se no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, pois não prevaleceram contra ela, né? Então nós estamos vendo aqui uma guerra no tempo de Acás, que Rezim e Peca, né, se uniram contra Jerusalém, ou seja, o reino do norte se uniu com a Síria, com o inimigo, para pelejar contra Jerusalém, mas não deu certo. Então, versículo 2, Deus se avisa à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com vento. Aí vem o mistério, ó. Disse o Senhor a Isaías:
Agora, sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Na sua Bíblia deve estar o nome em hebraico também. Tô pegando não estou usando a Bíblia hebraica, estou usando a Bíblia em português, totalmente traduzida. E vai ao encontro de Acais, que está no outro extremo do aqueduto do açude superior. Então, ó, aqueduto do açude superior. Você já está vendo a questão da água, da profundidade, da imensidão e da vida. Isso aqui não está à toa. Junto o caminho do campo do lavadeiro. E disse-lhe: Acautela-se, aquieta-te, não temas, nem desanime seu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e dos filhos de Remalia. Aqui há uma zombaria da paz do Eterno. Porquanto a Síria resolveu-te fazer-se mal como um Efraim, filho de Remalia, dizendo. Aí Deus vai falar, Deus está revelando o que havia no coração e a conversa que houve entre os reis, né? Que vai dizer assim: subamos contra Judá e vamos amedrontá-los, e conquistemos para nós, fazemos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Então já tinha escolhido a terra aí. Aí Deus entra: assim diz o Senhor, isso não acontecerá, isso não subsistirá e nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, isso aqui dá uma gematria tremenda, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Então, por se levantarem contra o seu irmão, a tribo do norte se levantarem contra os seus irmãos, a tribo do sul vão deixar de existir. Por isso que é perigoso irmão se levantar contra irmão. Ah, irmão, não acontece nada disso no Novo Testamento. Isso aí. O que aconteceu com Ananias e Safira foi bobeira, então. Mas vamos lá. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria será o filho de Remalias. Se não crede, certamente não permanecereis. Então Deus já está dizendo que o reino do norte vai ser conquistado pelo simples fato de se levantarem contra seus irmãos do sul. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer que seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas. Então você está vendo esse contexto de separação do rei de ser um portal para a vida, do rei de ser um portal para o mundo sobrenatural, do rei de ser um portal de acesso, de a fazer também separação junto com o Man, né? Aí Acais, porém, disse: não pedirei e nem tentarei o Senhor. Ainda que Deus estivesse mandando ele pedir um sinal, porque Deus de vez em quando faz isso, crente. E você pode pedir qualquer sinal aí quando Deus te mandar, irmão, e pede coisa ainda impossível que tu vai ver acontecer. Mas Acais não quis pedir. Então disse o profeta: ouvi agora o caso de Davi. Acaso não vos basta fatigardes aos homens, ainda fatigardes também ao meu Deus? Porque é como se ele não tivesse crido. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará um filho e lhe chamará Emanuel. E ele comerá manteiga e mel, e quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Olha que coisa profunda. Está vendo o contexto? Um contexto para mostrar uma separação, o poder de Deus, já que Deus desafiou o rei a crer nele, a adentrar no mundo sobrenatural. Ele ficou com medo, estava fatigado, e Deus falou: eu mesmo vou dar um sinal. E Deus diz: nascerá de uma virgem, tá? Nascerá de uma virgem. Então, você vai começar a entender agora esse conceito, né? Então, parece haver uma ligação física entre a palavra coalhada, tá? E agora a coalhada está com o men aberto, remar, e sabedoria, roquimar. Sabedoria é o lado direito do meu cérebro, do teu cérebro, como mostramos lá atrás, naquele desenho, o acesso do lado criativo, do lado das informações do mundo sobrenatural. Tranquilo? Como essa passagem indica que comer coalhada pode trazer sabedoria, tá? Isso aqui é uma analogia que ele está fazendo, não, né? A coalhada de dia seria nata, né? Que, por exemplo, eu moro aqui no sul, o povo do sul come muito. Isso aqui é uma analogia que você vai entender um pouquinho melhor a partir de agora, né? Deixa eu só voltar aqui. Por que você vai aprender a partir de agora?
Porque quando fala comida coalhada, está falando de comer, se alimentar. Se alimentar de algo profundo, algo que é separado do mundo físico. Quando eu falo mundo físico, fala daquilo que o inimigo reina. Fala daquilo que o inimigo comanda. E você tem um alimento do alto que pode te ajudar a se desenvolver ainda melhor, que é o curso Construtores, né? Que vai lhe tornar um sábio construtor. Bem, aí vamos à descrição do curso. O seminário Construtores, ele tem 5 fases: limpeza, base, construção, acabamento e moradia. Por quê? Ele é baseado como se você fosse um terreno. E a primeira coisa que a gente faz num terreno antes de construir é a gente fazer uma limpeza, um detox, uma desintoxicação. Então o primeiro módulo, ele tem essas 3 aulas: autoconstrução, valorização e autoconhecimento. Limpou, terreno está limpo, não é assim que a gente faz quando vai construir alguma coisa? O terreno está limpo, tranquilo, maravilha. Aí vem a base. A base é aquilo que é onde algo vai ser construído. Então a base tem o indivíduo, tem a energia, que você pode entender de uma outra forma, mas eu poderia até explicar o que é energia, mas vou guardar um mistério para você estudar. E a sua humanidade. E aí vai começar a construção. Tem que ter limite. Quando você vai construir, você não põe limite no seu terreno, que são o que? Os muros. E se tem muro, tem o que? Acesso, portões. E vai ter também o que? A bondade, a base, né? Tá ali a base. A bondade vai ser feita em cima da base, o acabamento, o desenho, etc. e tal. Construiu, né? Bondade também podemos dizer que são os tijolos, podemos dizer que são as vigas, né? Toda a construção, a bondade vai se falar também das divisões que vai haver na casa. Acabamento, que é a parte mais demorada, é gratidão, fé, diálogo. E o final, para você, né, a moradia, que é o que você vai usufruir, você vai aprender sobre usufruir, relacionamentos e autocontrole. Então, limpeza e desintoxicação, autoconstrução, autoconhecimento e valor. Base, o indivíduo, você vai aprender sobre energia e humildade e bondade. Perdão. É isso mesmo. Indivíduo, energia e humildade. Construção, são as ações, bondade, limites e portões. Acabamento, que é a finalização, é gratidão, fé e o usufruir é o que você vai usufruir. Nós vamos falar sobre isso, né? E a moradia, nós vamos falar de novo do usufruir, junto com o autocontrole e o relacionamento. Então, quero terminar com isso daqui, ó. Não devemos sentir vergonha de perguntar e consultar aqueles que sabem mais do que nós. Isso significa colocar a si próprio numa relação estudante para professor, discípulo para mestre, receptor para doador. Isso aqui está no Pirkei Avot ou Ética dos Pais. Essa questão aqui, ó, do receptor para o doador, isso aqui fala muito da criação de todas as coisas. Amém? Então, estaremos ministrando esse curso, né? Isso aí sou eu, você não está me vendo, está só ouvindo minha voz, né? E já estamos, graças a Deus, terminando o mestrado de teologia. E está aí o curso Os Construtores. Ficou com alguma dúvida?
perguntar, vem inbox, comente o que você achou desse vídeo. Comente o que você achou dessa conversa. Isso nos ajuda ainda mais a alcançar mais pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e até a próxima.